Esse vídeo é para você que é cristão. Você sabia que a história que contaram sobre a ressurreição de Jesus está errada? Ele não ressuscitou no domingo. Ele mesmo fez uma profecia sobre a sua morte e ressurreição. Ele citou o profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. Se ele foi sepultado na sexta-feira, segundo o cristianismo diz, e ressuscitou no domingo de manhã, isso são apenas 2 noites e um dia inteiro. Então eu pergunto para você, a profecia falhou? Claro que não. O corpo de Yeshua estava no sepulcro na sexta-feira ao pôr do sol. Se contarmos 3 dias e 3 noites a partir daí, a conta não bate com o domingo de manhã. A verdade é que ele não foi sepultado na sexta-feira. Ele foi sepultado na quarta-feira à tarde, antes do pôr do sol, antes do sábado anual, ou seja, da Páscoa. Se ele foi sepultado na quarta-feira antes do pôr do sol, ele passou a quarta-feira à noite, a quinta-feira dia e noite, sexta-feira dia e noite e ressuscitou no sábado, no Shabat, antes do pôr do sol. Quando as mulheres chegaram no domingo de manhã, a pedra já estava rolada, o túmulo já estava vazio. O Messias cumpriu a profecia perfeitamente ressuscitando no Shabat, o dia de descanso. Eu vou colocar um vídeo onde o Rabino Yosef Baru traz estudo e detalhes sobre a ressurreição de Yeshua no Shabat. Assista esse vídeo até o final. A ressurreição de Yeshua realmente não foi no domingo. Bom, você naturalmente ouviu a vida toda que Yeshua ressuscitou no domingo e que por isso se passou a guardar o domingo no lugar do sábado. Mas você aprendeu errado. Vou falar de novo. Você aprendeu errado. Não, Yeshua não ressuscitou no domingo. E sim, Yeshua ressuscitou no Shabat, no sábado. Vamos analisar os textos dentro do seu conteúdo e contexto original e também cultural. Vamos, de fato, estudar as Escrituras como se deve estudar e aprender, de fato, o que está registrado. Uma ideia, uma teoria, se transformou em uma doutrina, sem base nos relatos reais dos textos. Tudo claro para defender, a partir de então, a base de fé em uma nova religião. O argumento é que, conforme está escrito nos evangelhos, vamos lá, o que é dito, né? O que é defendido, baseado no que está escrito nos evangelhos. Vamos ver as referências? Olha lá, as mulheres foram ao sepulcro. Está escrito ali, Bessorat Matai, Mateus capítulo 28, verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ora, está dizendo aqui no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é domingo, claro. Então, pegam esse primeiro dia da semana aqui para dizer que ele ressuscitou aqui no primeiro dia da semana. Mas vamos continuar aqui, o outro evangelista, Bessorat Marcos 16, 1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Então, novamente, elas foram lá quando? No primeiro dia da semana. Bessorat e Lucas, né? Que é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Novamente, primeiro dia da semana, o domingo. E Bessorat Yohanan, Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, que vai dizer: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Você percebeu que nos 4 evangelhos, não é, está escrito a mesma coisa, sempre falando fim do sábado, primeiro dia da semana. Então, o registro é que no fim do sábado, quando já despontava, ou passado o sábado, elas foram lá. Então, está mostrando para a gente que elas foram no primeiro dia da semana. Elas foram. Não está dizendo aqui literalmente que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. A leitura no português é simples, tal como no hebraico como no grego. Elas foram lá no primeiro dia da semana.
Mas o que vem antes? No fim do sábado, passado o sábado. Então, mostra que ele não ressuscitou no primeiro dia da semana, e sim antes do primeiro dia da semana. Logo, na leitura simples dos textos, se compreende que Yeshua ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Mas é isso que os versos estão dizendo? É isso mesmo que o contexto está dizendo? Não é. Vamos ver o que foi dito sobre a morte e ressurreição do Senhor Yeshua. Aqui eu coloquei para vocês disponível, no primeiro lugar, o verso está em hebraico, no segundo está em grego, para quem vai defender, não, foi escrito em grego, não em hebraico, e aí depois em português, o Bessorat Matai, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 40. Olha o que está escrito lá. Palavras de Yeshua. Pois, como Ioná esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. As mesmas palavras frisadas em amarelo você tem no grego e no hebraico, tá? Para mostrar que são as mesmas. 3 dias e 3 noites, no hebraico, shloshá yamim shloshá leilot. Em grego, 3 remeras cai 3 nictas, ok? São as mesmas palavras, tanto no hebraico, quanto no grego e quanto no português, tá? E o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, a gente tem já uma questão para ser resolvida, mas não é só esse verso que a gente vai usar, também no Bessorat Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 31 diz: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias, olha, depois de 3 dias, ressuscitaria. Novamente, temos aqui a referência em hebraico, Ben Adam, falando do Filho do Homem, e aqui no grego, né, Huion ton antropon, e depois Yehareg, ou seja, para que ele fosse morto, apoktan thenai, que é em grego, que fosse morto, e depois meta 3 remeras. Meta 3 remeras, a palavra meta em grego é depois 3 remeras, ou seja, 3 dias. Em hebraico, leachar shloshá yamim, depois de 3 dias, tá? Mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Pois então, mais um texto para corroborar, tanto em hebraico quanto em grego. Vamos ver o que está escrito aqui. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, a gente já vai abordar e vamos explorar um pouco o tema da preparação, tá? Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, isso é ele se referindo a Yeshua, depois de 3 dias ressuscitarei. Olha só o que eles estão falando com Pilatos, tá? Eles estão lembrando a Pilatos que aquele enganador, referindo-se a Yeshua, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, pois não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, eu acredito que vocês ouviram bem, vocês leram bem, eu tenho certeza que vocês estão com a escritura aberta nas suas mãos para ver que eles lembraram a Pilatos que Yeshua disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Até os fariseus entenderam o que Yeshua disse, tá? Que depois de 3 dias ressuscitarei. É preciso compreender o termo hebraico para Shabat e quais são suas aplicações. Agora eu quero a sua atenção aqui.
Bom, coloquei para você o verso em hebraico, grego e também em português. Shabbat Shabbaton hulachem, ve'initem et nafshotechem בתשעה לחודש בערב, מערב עד הערב, תשבתו Shabbatchem. Vamos em grego. O termo do hebraico Shabbat, Shabbaton, em grego aqui de amarelo está Sabaton. De Shabbaton para Sabaton, ok? E termina Shabbat Rem, vosso Shabbat, como Sabaton Sas. Tu Sabaton Sas, vosso sábado. Vamos em português então. Sábado de descanso, Shabbat, Shabbaton em hebraico, Sabaton em grego, vos será. Então afligirei as vossas almas. Aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Shabbat Hem. Em grego, Sabaton Sas. Então, esse verso da Torá está mostrando para a gente que, em hebraico, o dia de Yom Kippur está sendo chamado de Shabbat. Não importa que o dia da semana, ele não está falando de dia da semana. Ele está falando, literalmente, do Yom Kippur. Então aparece a palavra Shabbat, que é o termo para o sétimo dia da semana. Mas também o dia de Yom Kippur está sendo chamado de Shabbat. E pode ser qualquer dia da semana. Também ele está sendo chamado de Shabbaton. O que essa palavra Shabbaton quer dizer feriado em qualidade de Shabat. É como se fosse um Shabat, mas não é o sétimo dia da semana. Por isso ele fala Shabbat, Shabbaton, um sábado de descanso, que em grego só vai mesmo como Sabaton. Então aqui a expressão grega, Sabaton, ela está ligada à palavra hebraica Shabbaton. Então, é um hebraísmo, saindo da língua hebraica, aramaica, indo para o grego. Mas esse Shabat, Shabbaton aqui, tal como também a Páscoa judaica, tal como o dia de Pentecoste e tal como o dia de Tabernáculos, o dia de Sukkot, são considerados também um Shabat, são considerados também um Shabbaton. Então, olha, você está olhando aqui agora na sua tela os termos Shabat, Shabbaton e vai para o grego como Sabaton, tá? No hebraico você tem o verso Shabbat, Shabbaton, um sábado de descanso. No grego, Sabaton. E em português está sábado de descanso vos será. E isso não importa se é o sétimo dia da semana. Pode cair no sétimo dia da semana? Pode. Mas pode ser também uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Ou até mesmo um domingo, tá? Bom, tendo dito isto, tendo entendido já esse princípio, Shabat não é só o feriado semanal, não. Ele refere-se também ao feriado religioso. Então vamos ver quais são os feriados religiosos que há no meio do povo judeu. Olha, o Shabat é o primeiro, tá? O feriado semanal, o sétimo dia da semana, e ele refere-se também ao feriado religioso. Então eu estou falando para vocês que a palavra Shabat não está ligada só ao feriado semanal, sétimo dia da semana, mas também se refere ao feriado religioso. E quais são? Vamos lá, Shabat como feriado religioso, que nós também vamos chamar pelas escrituras de Moadim, que são as solenidades de Adonai. Rosh Hashanah, conhecido como Ano Novo Judaico, mas que literalmente quer dizer Yom Teruah, o dia da trombeta. Ou seja, esse dia, que é o primeiro dia do mês de Tishrei, é um Shabbaton, um Shabbat. Não importa qual dia da semana caia. Yom Kippur, que é o dia da expiação, é o dia 10 do mês de Tishrei. Esse dia, que é o verso que a gente leu anteriormente, é chamado de Shabbat, não importa qual o dia da semana. Sukkot, a festa dos tabernáculos, que cai no dia 15 do mês de Tishrei, também é considerado um Shabat, não importando qual dia da semana ele caia. Shemini Atzeret, que é o oitavo dia da Assembleia, né, depois da festa de tabernáculo em diante você conta 8 dias, cai sempre no dia 22 do mês de Tishrei. Também é chamado Shabat nesse dia. Pessah, que é a Páscoa judaica, festa da Páscoa, o dia 15 e o dia 21, que é o primeiro e o sétimo dia, são considerados Shabat.
e a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecoste, né, as festas das semanas. O dia 6 de Sivan é também considerado um Shabat. Então veja, quantos Shabat existe? Né, a gente vai falar Shabbatot em hebraico, né? Quantos Shabbatot existem? Ou seja, quantos Shabat existe? Não é só o Shabat semanal. Então, qualquer texto pode trazer a palavra Shabat e não está se referindo ao Shabat semanal, o sétimo dia da semana, e sim também a qualquer festa dessa que eu mostrei para vocês, tá? Então, afirmar que Shabat é só apenas o sétimo dia está errado. Hoje, esse dia de Shabat, para justamente não haver essa confusão, quando uma festa dessa cai num dia da semana, hoje é mais chamado de Yom Tov, que literalmente quer dizer dia bom, mas é traduzido como dia sagrado, tá? Então, o que antes era chamado Shabat, hoje é chamado de Yom Tov, só para que você tenha isso registrado. Então, não necessariamente, quando um texto diz que era Shabat, vai dizer que era o sétimo dia da semana. Pode ser qualquer uma dessas festas. Então, qual é a real compreensão dos textos, queridos? Qual é a real compreensão dos textos? A gente precisa olhar para o tempo, e eu quero trazer essa tabelinha para ajudar vocês a entender. Tá? Você tem aqui a tabelinha de domingo ao Shabat, tá? Semanalmente, a semana. Então, a gente vai fazer essa observação baseado no que está escrito, tá? Que ele ressuscitou no terceiro dia, ou depois do terceiro dia, né? Então, vamos olhar o sábado como o dia da ressurreição, tá bom? Eu estou dando esse parâmetro para vocês, para mostrar que ele ressuscitou no sábado, tá? Então, olha, ali no sábado seria o terceiro dia dos Matzot. Então, se ele ressuscitou ali, eu tenho que voltar 3 dias. Então, quando é que ele morreria de fato? Seria numa quarta-feira. Logo, ele teria ceado com seus discípulos um dia antes, ali no pôr do sol, porque seria o pôr do sol ali o momento para cear. Então, o Seder de Pêssah no dia 14, ou seja, o dia 13, terça-feira, à noite já é 14, né? Porque lembre-se, eu coloquei uma luazinha aqui para vocês verem que aqui é o pôr do sol, tá? Essa linha aqui já é o pôr do sol, então é a viração do dia. Logo na terça-feira, né? Que é o 13 de Aviv, já seria no pôr do sol dia 14. Então ele teria que se reunido com seus discípulos, tá? Feito ali o Seder de Pêssah, ali ele fez a Páscoa e estabeleceu ali o cerimonial da nova aliança, do memorial dele, né? E aí, como está escrito lá em Mateus 26, 57, ele sai para o Monte das Oliveiras, aonde ali depois de ceiar, ele canta o Halel com os seus discípulos, e depois ele vai para o Monte das Oliveiras e é preso. Então, toda essa madrugada do dia 13 para o dia 14, né? Ele vai estar preso, ele vai para a mão de Herodes, vai primeiro para a mão dos sacerdotes, ele é julgado pelo Sanedrim, clandestinamente, claro, que é feito de madrugada, o Sinédrio não fazia julgamentos à noite, e ali ele entrega a Pilatos, Pilatos entrega ele a Herodes, depois volta para Pilatos, e aí Pilatos estabelece a condenação dele, não é? Então, de madrugada ele foi julgado, condenado e açoitado. Aqui você tem Mateus 27, 1, na hora terceira, que é 9 horas da manhã, ele é executado, ele é crucificado. Quando chega meio-dia, que é a hora sexta, começa a haver escuridão no mundo, e essa escuridão ela se estende até 3 horas da tarde, que é a hora nona, que é a hora em que ele vai entregar o espírito e ele morre. Segundo a própria tradição, esse era o período que começavam a se sacrificar os cordeiros para a Páscoa, tá? Então, justamente no mesmo momento é o momento que ele morre. Então, até chegar quase perto do pôr do sol, ele é sepultado, lá em Mateus 27, do 57 ao 61, e Lucas 23, 54, ali ele é sepultado, ou seja, a pedra é posta no sepulcro. Então, quando é à noite, já é o Shabat Shabaton de Pêssar. Então, esse Shabat Shabaton aqui não é o sábado semanal, é o sábado da festa de Pêssar. Tá? Isso é importante. Se o Shabat de Pêssar é aqui o dia anterior, ou seja, todo dia da quarta-feira é o dia de preparação. Preparação da festa. Tá? Então, olha aqui, no dia seguinte ainda é Páscoa, né? E aí vem o outro dia, que é sexta-feira, aí agora sim é outra preparação para o sábado semanal.
Então nós tivemos 2 dias que são preparação, né? A preparação para o Pêssar, que é considerado um Shabat, não semanal, mas de festa. E depois agora chega a sexta-feira, que é o dia de preparação para o sábado semanal. Então aqui, olha, no pôr do sol de sexta-feira, entrou o sábado. Lembrando que todos esses dias aqui são dia dos pães ázimos, então continua ali o clima de Pêssar, de Páscoa. Entrou o sábado semanal, terceiro dia ali da festa de Matzot, né, de pães ázimos. E quando chega por volta das 3 horas, isso eu estou fazendo baseado aqui, na morte dele, 3 horas, tá? Se você ver aqui, ó, ele morreu aqui 3 horas. Aqui no dia 15, 3 horas completa um dia. Na sexta-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde, né? Completa 2 dias. E no sábado, aqui, às 3 horas, completaria 3 dias. 3 dias que ele está morto, tá certo? Então, basicamente aqui, entre 3 horas da tarde até o pôr do sol, foi o momento que ele ressuscita. Então, logo terminando no pôr do sol, o sábado, aqui nós temos as referências de Mateus 28, 1, 2 e 6, é quando elas se preparam para ir ao sepulcro que está vazio. Eu quero mostrar essa mesma tabela para vocês agora aqui, mostrando o que eu acabei de falar, né, mais claramente em relação aos dias. Olha, aqui seria a primeira noite que ele está morto. Se ele morre aqui, tá, na hora nona, 3 horas da tarde, da quarta-feira, do dia 14 de Abib, né, de Nissan, ele morre aqui. Então, a primeira noite completa é essa, tá? Então, o primeiro dia que vai completar de morte é o dia seguinte. Vai passar todo o dia morto, aí entra o pôr do sol de novo. Então, do 16 para o 17 é a segunda noite. Aí, o dia seguinte é o segundo dia, né? E aí passa o dia todo, quando chega a noite no Shabat, entrando no Shabat, aí entra a terceira noite. E o Shabat é o terceiro dia. Por que que ele se completa aqui? Porque, né, ou seja, da morte dele, né, das 3 horas da tarde até aqui, você completa 3 dias completos, tá? Então, sim, ele vai ressuscitar no terceiro dia. Mas o que que acontece daqui até aqui? Ele não aparece para ninguém. Ele só vai aparecer quando termina o terceiro dia. Justamente como ele diz: depois de 3 dias ressuscitarei. Então ele se manifesta depois que o sábado termina. Mas qual é o dia que ele ressuscita? Qual é o dia que ele levanta dos mortos? Justamente no Shabat, completando o que ele disse, que assim como Jonas, o profeta Jonas, esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem também esteja no seio da terra 3 dias e 3 noites. Conforme ele falou para os fariseus, para os líderes daquele tempo, que ele ficaria 3 dias e depois ressuscitaria, depois de 3 dias. E era a preocupação deles. Né? Você vê ali, eu deixei aqui a referência para vocês aqui no o domingo aqui, né, 2 dias antes da Páscoa, né? Assim como Jonas esteve no ventre do peixe, da baleia, 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, 40, também Marcos 8, 31. E começou a ensinar-lhes: importa que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Bom, esse vídeo você vai poder voltar aqui e analisar os textos, e eu quero analisar mais textos com vocês, porque é importante, tá? Olha o que está escrito na Bessorat Matai, Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 62. E Yosef, né, o José de Arimateia, Yosef Miramatai, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha, né? Ou seja, esse era é o costume, principalmente daquela época, né? Ou seja, ter os sepulcros em cavernas, né? E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentadas de frente do sepulcro. Olha, no momento em que Yeshua estava sendo sepultado. E no dia seguinte,
que é o dia depois da preparação. Ora, se o dia seguinte é o dia depois da preparação, isso significa que Yeshua morreu o quê? No dia da preparação. Tá certo? Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Mas vamos ver outro verso. Vissorato e Marcos, capítulo 15, verso 42. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Que sábado é esse? A festa, não o sábado semanal. E que dia de preparação é esse? Não é sexta-feira, era o dia antes da festa. Ok? Esse é o momento que Yeshua morre. Chegou Yosef de Arimateia, conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Bissorat e Lucas, capítulo 23, do verso 55 a 53, diz: havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação. E amanhecia o Shabat, o sábado. Que sábado é esse? Não é semanal, é a festa. Logo, o dia da preparação que Yeshua morreu foi o dia anterior à festa, não é sexta-feira. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. Então, isso é muito importante entender. Eu tenho aqui mais referências que vão mostrar para a gente, olha, do 31 aqui ao 42, da Bissorat Yohanan, do Evangelho de João, capítulo 19, verso 1, 31, verso 38 ao 42. Os judeus, pois, para que no dia do sábado, não semanal, festa, não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, nós vamos chamar de Shabbat Hagadol. Então, isso está mostrando que Yeshua, com os outros ladrões, morreram no dia da preparação, o dia anterior à festa da Páscoa, e aqui ele tem que tirar os corpos para que não profanasse o dia da festa. Então eles rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Depois disso, Yosef de Arimateia, o que era discípulo de Yeshua, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Yeshua, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Yeshua. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Yeshua, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Yeshua e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Yeshua. Então, aquele era o dia da preparação, o pôr do sol está vindo, em que ia entrar a festa da Páscoa. Mas o verso de Lucas, Bessorat e Lucas, capítulo 23, verso 56, diz: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado, agora semanal, repousaram conforme o mandamento. Né? Agora elas vão repousar, porque vai chegar o Shabat, e elas compraram especiarias antes, para poder, depois que terminasse o sábado semanal, elas pudessem ir lá e também ungir o corpo de Yeshua, certo? O Senhor Yeshua, o Messias, ressuscitou depois de 3 dias, no dia de Shabat. Como nós vimos aqui, não foi no dia de domingo,